E aí, meus amigos da Solar TV, hoje começando mais um bate-papo aqui. Hoje nós vamos falar de um sistema na ilha do Japão, que é um sistema off-grid da SMA. E para isso, eu vou conversar com o André Gellers, da SMA. Seja bem-vindo, André, tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo, Rogério, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que vai atrair cada vez mais a atenção dos nossos integradores, né? Com certeza. E o Rogério, da Ideatec, que também é parceira da SMA no Brasil. É isso, né, Rogério? Exatamente, muito prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aqui também para o André. Então, sim, vamos falar hoje de um projeto muito interessante que a gente concluiu agora no começo do ano, aí, no meio do ano, né? O projeto da Ilha do Japão, um projeto super bacana, um projeto de referência, um projeto muito importante para a Ideatec aqui no Brasil. Legal. Quando a gente fala de projeto referência, eu acho muito legal a gente falar de projetos. O que tem hoje no mercado para o cliente final entender, né? Nós estamos falando de uma ilha isolada que o grid não chega e aonde nós temos tecnologia hoje disponível para fazer uma ilha funcionar, né? É um hotel lá, o Rogério vai falar melhor, explicar melhor o projeto, mas para funcionar totalmente independente de uma rede centralizada. É isso, Rogério? Exatamente. O cenário que nós nos deparamos quando chegamos na ilha é uma ilha hotel de alto padrão, é um hotel monofamiliar, que eles, apesar do apelo ecológico, é uma ilha altamente com muitos cuidados, né, na área ambiental, eles passavam o dia no diesel. E o interesse do dono, do proprietário da ilha, do pessoal todo, era que eles tivessem uma proposta mais ecológica, uma proposta mais sustentável também para a parte de energia deles, tentar fazer alguma coisa na questão do diesel, não só pelo fato, né, da questão ecológica, mas também a situação dos custos de diesel que dispararam nesses últimos anos, né? Então, era um cenário de uma ilha que rodava 24/7 em diesel. Quando eles não estavam com hóspedes, até por alguns horários, o pessoal que habita a ilha, né, os funcionários da ilha, eles ficavam sem energia para que não ficassem o tempo todo gastando diesel. E depois da implantação desse nosso projeto, a gente conseguiu aí alcançar algumas marcas bem interessantes. A gente estima aí uma redução por volta de 95% a 97% do consumo mensal de diesel desse cliente. A gente passou por um caso bem interessante esses dias. O sistema apresentando uma ótima performance, um sistema que tem surpreendido a gente. O cliente passou recentemente 10 dias sem precisar ligar o gerador. Apesar de ter hóspedes, de ter gente no hotel, o sistema conseguiu atender a demanda de energia tanto durante o dia quanto durante a noite, e a gente teve um período aí de 10 dias sem ligar os geradores. E ao momento que foi necessário, o interessante é que a bateria do gerador já tinha descarregado, e até por um momento eles acharam que era alguma falha do sistema, e a gente conseguiu identificar que o gerador ficou tanto tempo parado que a bateria que dava a primeira partida do gerador acabou se descarregando. Que interessante, hein? André, imagina, esse sistema foi implantado no começo de janeiro, né? Se fosse hoje, seria mais um impulso aí para o dono desse local fazer a instalação, porque o diesel hoje disparou absurdamente comparado com o começo do ano. Mas já vinha numa crescente, mas agora é uma coisa absurda assim hoje, né? E a gente vê, isso é um ótimo exemplo para a gente citar aqui, o quanto isso pode ser um caminho para vários projetos, não só isolados, como é o caso da Ilha do Japão, mas projetos que precisam de uma segurança e tirar o diesel da operação. Queria que você falasse um pouquinho, André. A SMA já é pioneira nesse tipo de solução, né? Sim, sim. Não, então, comentando no primeiro ponto, Ricardo, acho que é mais uma oportunidade em que a realidade chegou antes das previsões, né? A gente vem falando dos sistemas com baterias no Brasil. Nossa, como bateria é caro, seria que isso se paga? E a realidade é que
a geopolítica, as condições econômicas internas e externas fizeram os preços dos combustíveis disparar, o que, por consequência, torna a atratividade de você ter um sistema com armazenamento muito mais viável. E pensando nisso no futuro, a independência que você vai ter, né? Então, um negócio desse, eu imagino a família chegando numa ilha paradisíaca, né? Ilha do Japão, ali na Baía de Angra dos Reis, e querendo relaxar, mas com aquele barulho constante, do gerador. Isso a gente nem mencionou, né, Rogério, ainda? Exatamente, eu estava pensando exatamente nisso agora. Uma fumacinha saindo, de repente aquele cheiro de escapamento, na hora de você tomar o seu champanhe francês, acaba todo o requinte da situação. Então, para você ver que são muitos valores agregados, né, na energia solar, não é só reduzir a conta de luz, é o que está trazendo em termos de qualidade de vida, de ecologia, né? Sim, sim. Mas para levar o diesel de barco até a ilha do Japão, ele já gera um custo de diesel do barco, já gera um impacto ambiental de ida e volta. Aí você chega, descarrega diesel na ilha, que ainda vai poluir um lugar que era para ser um lugar fantástico. Então, olha só, realmente é transformador quando a gente vai por esse caminho. O diesel não chega lá pelo preço da bomba aqui na cidade, né? Chega a um valor muito mais alto, 3, 4 vezes mais alto por litro. Uhum. Então você imagina você eletrificar um sistema todo de uma ilha a partir do diesel, você fazer o transbordo desse combustível do continente para um barco, de um barco para a ilha, armazenamento que você precisa ter de licenças, etc., né? São outros ganhos. Voltando um pouco para a tecnologia SMA, lá foram usados os inversores Sunny Island, né? Então, é o exemplo clássico da aplicação perfeita do que foi pensado na hora que foi desenhado esse produto, né? Uhum. O produto foi lançado em 2001, né, pensando em sistemas isolados. E um dos nossos sistemas mais visíveis é a ilha de São Eustáquio, no Caribe, onde realmente a gente eletrifica para 45 mil pessoas há muitos anos lá, né? Com esse mesmo equipamento que a gente usou na Ilha do Japão, uma versão anterior, o Rogério está usando os últimos modelos do Sunny Island aí. Mas é muito interessante como agora no Brasil também a gente já pode ter isso disponível, né? Legal. Rogério, eu imagino os desafios que foi implantar um sistema desse lá, instalar isso lá, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi a hora que os proprietários viram o sistema funcionando e falaram, poxa, realmente era isso que a gente esperava? Como é que foi isso lá para vocês? É importante destacar, né, o desafio que é a gente fazer uma obra em uma ilha, o transporte de material, a gente está falando de materiais de alto valor agregado, de material com bastante denso, pesado, né, e transportar isso tudo para uma ilha é bastante desafiador, a gente teve que usar de bastante criatividade e de muitos recursos lá, e eu acho que o mais gratificante de todo o processo é a hora que a gente entrega a obra, é a hora que a gente aperta o botão, que a gente liga o sistema e que você vê tudo aceso e tudo funcionando, sem aquele costume de ouvir o barulho do gerador funcionando. A percepção do cliente de que ele está livre do diesel e que agora ele é independente, essa sensação ela é visível não só para os proprietários, mas também para os funcionários, porque para os funcionários da ilha, a manutenção do gerador requeria ter sempre alguém atento se o gerador estava funcionando perfeitamente, se tinha combustível no tanque, quem ia repor, se antes do final da noite eles tinham diesel suficiente para virar à noite, porque esse diesel passava a noite, o gerador passava a noite virando lá, gerando, produzindo, então toda essa liberdade que eles conquistaram com o sistema, sem falar, né,
da integração perfeita que teve ao momento que a gente tem as baterias a um nível baixo, a integração automática da partida do gerador diesel. Então, o cliente e nem o pessoal de operação precisa ficar atento com nível de bateria, se está usando muita energia, se não está, porque o sistema já faz a transição automática, e isso de uma forma até imperceptível, ele mesmo pede o gerador a partida, o gerador estando bem adequado e estando com a configuração apropriada, esse sistema parte, ele atende a ilha, o excedente da reserva de potência desse gerador aproveita e também dá uma certa carga para as baterias enquanto for necessário, ele está ligado, e aí a gente tem um sistema partindo o gerador diesel por volta de 1 hora e meia ao dia, quando necessário, e depois ele desliga sozinho também. Então, o início dessa operação foi interessante porque era tudo tão silencioso que o cliente tinha medo se realmente estava funcionando ou se estava tudo parado. Aí ele ficava, olha, a gente ligava a luz aqui só para ver se realmente estava tudo certo, porque está tudo tão quieto. O gerador não liga, a gente não sabe aqui, e de fato, a gente percebe também, e eu acho super importante e muito relevante a gente destacar a poluição sonora. Sim. Porque é um cliente que já era preocupado com a poluição sonora, então ele tinha uma cabine de proteção dos geradores, então geradores marinizados, então tudo uma proteção. Ao momento que parte esse sistema com baterias, um sistema fotovoltaico, a gente zera o ruído dessa ilha. Então a gente começa também a desfrutar do som da natureza, o que não era possível durante o dia mesmo, estando ali na ilha. Então os ganhos, eu acho que são muito grandes, né? Com certeza, eu imagino que depois disso o quanto esse cliente vai ficar atento para expandir o sistema a cada vez mais, chegar a um ponto que hoje, o que você falou, o diesel, ele é um backup do backup, se precisa da partida, 1 hora ao dia, né? Acho que daqui a pouco vai chegar um ponto que não vai fazer sentido mais ter essa operação de diesel, e vai ser 100% solar e baterias. E aí a gente vê, né, o quanto a gente consegue observar em um projeto como esse a confiabilidade do equipamento, da marca SMA. Então, André, isso que a gente está vendo aqui é um excelente caso para a gente analisar o quanto esse modelo de geração independente, de micro-redes independentes, inteligentes, que saibam escalonar, ligar a hora que precisa, vai ser replicado para várias situações, né? Mesmo quando chega, hoje faz todo sentido quando não chega o grid, mas quando chegar o grid e a gente ter uma opção também que a gente pode escolher se a gente quer ou não utilizar o grid. Você acredita nisso, André? Acredito, sim. A gente tem alguns exemplos, sabe, Ricardo? Foi muito legal você falar na questão da formação de redes, né? A tecnologia de formação de rede ou formação de grid elétrico é uma tecnologia que a gente investe há muito tempo, porque essa é uma das bases para a descarbonização da economia, onde você tem, por exemplo, desde geradores a diesel a usinas termoelétricas. Então, essa tecnologia que a gente está usando na ilha do Japão, que forma uma rede elétrica sem você precisar do sinal de um gerador, a gente está usando ela tanto em residências, ou seja, você tem a possibilidade de ter um inversor que forma uma rede na sua residência, no caso de faltar a luz, que você fique totalmente servido sem necessidade do gerador, até projetos do tamanho do sistema do grid da Austrália. O que eu estou falando é o seguinte, a gente está pondo tecnologia SMA associada a baterias para fortalecer o grid de distribuição da Austrália inteira. Ou seja, é um processo, assim, incrível. Eu realmente fico muito orgulhoso, né, dessa possibilidade de estar trabalhando com essa tecnologia. E você vai trazer mais estabilidade de rede cada vez que você tem mais inserção de energias renováveis, que são intermitentes, que geram harmônicos na rede. A gente está resolvendo isso com os nossos próprios recursos. Uma empresa que é dedicada
a energia solar está criando uma solução para que as redes de transmissão possam receber mais energias renováveis, que é essa tecnologia de formação de rede com backups em baterias. Então, isso vai desde uma residência até uma nação inteira, passando pela Ilha do Japão. É muito recompensador mesmo. Com certeza, muito legal, André. E eu vou dar um exemplo prático aqui. Hoje eu estou fazendo essa entrevista aqui fora do meu habitat natural, do meu estúdio, porque poucas horas antes de vir para cá, para esse local que eu estou agora, foi desligada a energia do grid lá e vai voltar só às 17 horas, só às 5 da tarde. Então eu falei, não vou perder essa entrevista, eu vou me deslocar. E uma vizinha estava fazendo exatamente a mesma coisa, ela trabalha home office, ela estava saindo com o carro e falou, lá vamos nós para o Nômade, migração da energia, alguma coisa assim. Eu achei muito legal do jeito que ela falou, né? Eu falei, olha que legal, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem energia, porque hoje a gente depende praticamente para tudo, né? Para fazer uma transferência, para casa, para trabalhar em casa, para fazer uma entrevista que a gente está fazendo aqui agora. Então, sim, realmente faz sentido a gente ter sistemas que não dependam de uma grande rede, né? E sim sistemas independentes, seguros, que cada vez mais vão entrar e sair de uma grande rede, de um grande grid, quando preciso for. E quando não preciso, a gente vai ser independente. Dentro da cidade, a gente vai ter pequenos grupos independentes ali, produtores e consumidores, na sua escala e na sua necessidade, assim, porque são várias, né, André e Rogério? A gente vê, assim, uma clínica que precisa manter algumas salas funcionando, cirurgia. Então, tem várias outras aplicações. O dependente que hoje precisa de um respirador na casa dele. Então, tem muitas coisas que o sistema off-grid vai fazer muito sentido. E tá aí o sistema da Ilha do Japão, da SMA, para a gente testar isso na prática, né? E não é só um teste aqui no Brasil, porque isso já vem rodando o mundo afora, né, André? Já sim, essa tecnologia desde 2001, né? Esse projeto realmente ele é emblemático aqui no Brasil pelas dificuldades logísticas, pela complexidade na negociação, né? Realmente dar aqui os parabéns ao Rogério, como é que foi o processo de trabalhar o cliente para que ele conseguisse fazer a percepção do valor disso, e ele comentou um pouco da satisfação do cliente. Então, a gente fecha um ciclo muito interessante, né? Que desde de uma pesquisa e desenvolvimento, uma ideia que surgiu, até isso realizado na prática com um cliente satisfeito, provavelmente com perspectivas de replicar isso em outros lugares também. Com certeza. Rogério, deixa a gente saber depois, num próximo bate-papo, se esse cliente vai voltar até vocês para ampliar o sistema ou para fazer isso em outro local, porque com toda certeza, um sistema que traz uma segurança, uma estabilidade, foi bem montado, né? Porque não adianta também ter as melhores marcas hoje disponíveis, mas não ter uma mão de obra qualificada para operar, para escolher o local que vai ficar, como instalar isso da maneira correta. Isso faz diferença. Então, um cliente satisfeito, com toda certeza, ele vai ampliar, ele vai solicitar, talvez, isso em outro endereço, e isso vai acontecer normalmente. É isso, né, Rogério? Com certeza, Ricardo. E conta com a gente. Certamente devemos ter novos projetos aí nesse sentido. É a nossa missão aqui como Service SMA. Trabalhamos em projetos de alta complexidade, projetos desafiadores. É isso que move o nosso time aqui. O nosso time é apaixonado pela energia renovável. E esse tipo de desafio só engrandece a nossa missão aqui no Brasil e nossa missão com a SMA. Para aquele dono de pousada, aquele dono de hotel que está assistindo a gente aqui agora e fala, poxa, legal, mas quanto que esse sistema está gerando lá na Ilha do Japão? E qual é o tamanho? E como que funciona? Fala um pouquinho a ficha técnica disso. É um sistema de quanto? E quanto de bateria nós temos lá? Esse é um sistema de 48 kW-pico. Ele está usando um dos nossos inversores mais flexíveis, é o SMA Core One, de 50 kW. Então, isso nos trouxe muita flexibilidade no projeto. É importante destacar que o cliente já havia comprado alguns painéis por conta própria,
e a flexibilidade que esse inversor nos permite, deu todas as possibilidades da gente integrar os painéis já existentes que o cliente havia comprado com os novos adicionais que nós oferecemos para completar o sistema. Então, ele tem ali algo bem próximo a 50 kW de painéis e na estrutura de formação de rede, são 12 inversores Sunny Islands, funcionando em clusters trifásicos, então são 4 clusters de 3 inversores cada, onde a gente agrega 28 módulos de bateria de 5 kW cada um. É uma bateria que vem... são baterias chinesas, né? São baterias fabricadas pela CATL, que é, por acaso, a mesma fabricante das baterias do Tesla Model 3. Uhum. Então, os nossos amigos da UZ Energy, eles nos forneceram essas baterias, e é interessante destacar todo o apoio a nível global nesse projeto, porque, ao mesmo tempo do desenvolvimento desse projeto, a SMA Alemanha também esteve em cooperação com a UZ Energy para permitir que o sistema Sunny Island fosse compatível com as baterias e vice-versa. Então, houve um trabalho não só aqui no Brasil, como também Alemanha e China, para que todo mundo conseguisse entregar esse projeto com a perfeição como ele está hoje operacionalmente falando. E para a gente entender a questão do... o que esse sistema consegue segurar de cargas hoje? Fala para a gente um pouquinho. Esse é um sistema que tem a potência nominal de 75 kVA, ele sustenta 100% da ilha. O projeto partiu dessa potência porque era a potência dos geradores que eles operavam lá. O gerador principal deles era um gerador de 70 kVA, e nós fizemos um sistema que fosse similar para reposição, até para dar uma tranquilidade para o cliente, e o que a gente percebe é que hoje é um sistema que trabalha aí a 50% da carga, grande parte do tempo. Então é um sistema que trabalha com folga, ele permite, por exemplo, que caso os hóspedes, alguém queira fazer alguma coisa a mais, uma festa, ligar mais equipamentos, isso também seja possível. Então, é importante isso, destacar e muito bem levantada essa condição, Ricardo, porque o cliente não fica limitado a uma potência específica que atenda somente ao hotel. Ele pode incrementar ali ainda, ele pode expandir a demanda energética dessa ilha, que ele vai ter com bastante tranquilidade aí, bastante folga ainda para essa expansão. Que legal, que legal. Quer dizer, não precisa ficar com medo de ligar mais um carregador de celular e o sistema todo cair. Exatamente. A gente tem uma folga bem bacana, é o que você falou. O sistema já ficou 10 dias sem tocar no diesel, então isso é muito legal, né? A gente já está falando disso hoje, o quanto isso está avançando em pesquisa e desenvolvimento hoje dentro do grupo da SMA, o quanto que a SMA já avançou até aqui, né? Então isso é muito legal. Eu vou dar os parabéns aí ao André, a todo o grupo da SMA, ao Rogério por esse excelente trabalho, e vamos manter aqui os consumidores aqui informados de tantas novidades bacanas aí para quem se identificou com o projeto, quem precisa de um projeto desse, que são muitos casos, né? A gente conhece casos que não são tão isolados, mas que a pessoa gostaria de ter um sistema isolado e ser mais livre do grid. Isso eu conheço muitos casos. Então é isso aí, eu acho que hoje o bate-papo valeu muito a pena, e vamos acompanhar aí os feedbacks aí dos clientes finais aí que queiram um sistema como esse, tá ok? Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Obrigado, Rogério, parabéns pelo projeto. Vamos aí, sim. Legal, obrigado, Rogério. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, André, abraço a todos, e aguardamos aí os próximos projetos. Legal, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e entre no nosso site solar.tv.br. Conheça o nosso aplicativo dedicado ao setor de energia solar fotovoltaico, abaixe o nosso aplicativo e fique bem informado no mercado de energia solar, que é o mercado que mais cresce aqui no Brasil e no mundo. Um abraço a todos, obrigado pelo time da SMA, pelo time da Deotec, e nos falamos em breve. Valeu, pessoal! Tchau, um abraço. Um abraço.